Olá, campeões, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre inteligência artificial e o cotidiano. Então, nós iremos tratar um pouco sobre essa tecnologia que está tão presente nas nossas vidas. Então, esse é o tema da semana 5. Então, para você que não acompanhou aí os temas anteriores, né? Na semana anterior, nós abordamos um pouco aí sobre home office. Então, para quem não pôde acompanhar, vocês podem estar acessando essas informações das aulas anteriores dentro do canal do YouTube da nossa escola. É só procurar lá por Sebrae Maracanaú, beleza? Então, a partir desse momento, Moisés, mas como é que eu vou conseguir acompanhar essas aulas? Então, você pode tentar se organizar no seu tempo, contanto que você participe dessas atividades. Todas essas atividades contarão para que você possa receber um certificado a mais, beleza? Fiquem à vontade. Então, vamos aqui com o tio Moés aqui para a gente conseguir agilizar aqui algumas aulas, né? A gente ficar atento. Então, para quem não pôde acompanhar as semanas anteriores, né? Como já falei, tem alguns exercícios lá no Google Classroom. E para você que porventura não está conseguindo acessar o Classroom, eu estou mandando esses materiais no privado. Então, tem um quiz aí para vocês, para responder as atividades dessa semana, que está disponível no Google Sala de Aula. E nesse momento nós iremos abordar um pouquinho, né, o que é inteligência artificial, como e onde surgiu a inteligência artificial, ele tentar retratar para vocês aí a linha do tempo, né, e onde nós encontramos no dia a dia a inteligência artificial. E, claro, vou deixar umas dicas de filme bem interessantes que envolvem a inteligência artificial. Acho que muitos de nós já ouvimos falar, inteligência artificial, mas o que é isso, né? Às vezes, eu tenho quase certeza que muitos de vocês já utilizaram a inteligência artificial, mas nem imaginavam que estavam presentes em tantas áreas da, da sociedade, né? Da economia. Então, nós iremos entender. Eu vou trazer aqui três definições, né, de sites e de alguns dicionários. Então ele traz aqui que a inteligência artificial ela é um ramo, né, de pesquisa, é uma linha de pesquisa aí dentro da ciência da computação, onde esse segmento da computação ela procura desenvolver, né, uma espécie de tecnologia, mecanismos, né, que simulam o que seria o raciocínio humano. Então isso é caracterizado aí como inteligência artificial. Já a definição do dicionário Michaelis, ele retrata aí, ó, projeto e desenvolvimento de programas de computador que simulam o pensamento humano, capaz de desenvolver um comportamento inteligente. E o último aqui, que é um dicionário voltado para a filosofia, ele retrata que a IA, a inteligência artificial, é a ciência de fazer máquinas que podem realizar o tipo de coisas que os seres humanos fazem, ou seja, é, é uma tecnologia que permite com que algumas máquinas elas possam aos poucos herdar características, talvez alguns comportamentos que nós seres humanos temos. E aí a gente vai retratar onde surgiu, né? Sempre eu tenho buscado trazer esse momento diferenciado, onde já, mas como surgiu, onde surgiu, então nós vamos retratar aqui. Então, segundo a linha do tempo, alguns estudos, alguns levantamentos, a IA, a inteligência artificial, ela surgiu lá em 1950 na Inglaterra, né, quando o matemático Alan Turing foi capaz de criar uma máquina que ele fez que essa máquina aprendia a se comportar, na verdade ela aprendia como outras máquinas se comportavam. Então foi a partir desse começo do estudo de Alan Turing que hoje conhecemos a inteligência artificial que nós temos hoje. Então, hoje você percebe aí que você recebe muita informação no seu aparelho, no seu smartphone. E fala, mas por que eu estou recebendo isso? Nós vamos entender um pouquinho o porquê disso. Então, por conta disso, né, essa máquina, quem está acompanhando as aulas anteriores, vocês viram o que foi que essa máquina de Alan Turing, né, ela foi capaz de fazer. E aí, a inteligência artificial, ela está presente em diversos setores da sociedade que nós iremos conhecer nos próximos momentos da nossa aula. Eu trouxe aqui uma linha do tempo, vou tentar comentar só alguns marcos principais, claro que todos eles foram importantes, mas assim, os que de alguma maneira
foram os mais marcantes, claro, né, da inteligência artificial. A gente começa aí com o teste de Turing, que é a máquina que Turing fez. Então ele fez aí uma máquina que era capaz de entender e compreender como outras máquinas se relacionavam. Então aqui na descrição daqui, ó. Teste de Turing. O cientista da computação Alan Turing propõe um teste para uma inteligência de máquina. Se uma máquina pode enganar os seres humanos a pensar que é humana, então ela tem inteligência. Então, foi um pouco desse marco. Então, anos posteriores, ó, outros grandes inventores, né, grandes cientistas, eles criaram aí os primeiros robôs, né, onde eles começavam a substituir um pouco da linha de montagem, né, dos seres humanos. Então, as máquinas passaram a assumir esse trabalho. E aí vem outras situações aqui, por exemplo, em 97, né, ou seja, a empresa IBM ela criou um computador que jogava xadrez que derrotou o campeão mundial de xadrez da época, né, em 1997. Aí veio o primeiro robô, veio um primeiro aspirador de pó que ele vai mapeando toda a casa, ele já sabe onde normalmente tem mais pó. Então, é todo um conjunto de fatores, ou seja, um código de programação que, na verdade, toda hora está aprendendo e se modernizando. E aí, tem vários outros aqui, então, no último aqui, né, ó, inteligência artificial, que é 2017 aqui, AlphaGo. Vence o campeão mundial KD no complexo jogo de tabuleiro do Go. Devido ao seu vasto número de posições possíveis, né? Então, isso aqui é só alguns. Nós iremos citar aqui algumas tecnologias ao percorrer da nossa aula. Então, a gente vai ler um pouquinho da linha do tempo da inteligência artificial, mas onde a gente encontra essa tecnologia no nosso dia a dia? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, dentro da logística. Vocês estão vendo aí um drone, né? Ó. Tem uma grande empresa norte-americana, que é a Amazon. Acho que alguns de vocês conhecem, então você pode fazer compras de diversos itens. Lá nos Estados Unidos já tem um serviço lá, que é um serviço de entrega que eles chamam de, parece que Amazon Prime, não, eu esqueci o termozinho, eu sei que é um tipo de uma entrega especial que eles têm lá, que a entrega das pessoas chega lá através de drone, né? Então imagine aí, né? Então, como a inteligência artificial ela vem ajudando na logística, né? Ela tem uma ajuda aí na previsão de vendas e demandas dos itens, né? Ela realiza o melhor meio do frete. Quando eu falo meio, né? Analisa qual a melhor rota, analisa qual o melhor tipo de transporte, né? Em que menor tempo, né? Então isso tem ajudado muito. Permite, né, também os grandes sistemas, né, a gestão rápida e prática de vários itens. Imagine um centro de distribuição, um armazém, um porto, por exemplo, para controlar todos os itens que entram, que saem desses espaços. Então, se não fosse um sistema de gestão, né, com uma grande tecnologia por trás, como seria esse controle? Seria bem complicado. E esse é um detalhe, tem muitos países hoje que todo esse serviço, né, de supermercado é um autoatendimento. A pessoa já bota os produtos tudo no carrinho, quando passa lá parece um detectorzinho de metal, ele já faz toda uma leitura do código de barra de todos aqueles itens que estão no carrinho, a pessoa vai lá e passa só o cartão. Então já são serviços de autoatendimento. E tem outros que ainda é um pouco mais tradicional, né? Realmente tem aquele ponto lá de leitura dos códigos e tem um terminal de autoatendimento. Então tem muitos lugares aí na Europa, no Japão, que você já não encontra o operador de caixa, por exemplo. Então são fatores que a inteligência artificial tem buscado aí, né? Então, na indústria não é diferente. Então a gente já viu um pouquinho lá no começo da história da inteligência artificial, quase que eu não falo, né? E que nós temos, por exemplo, a substituição de máquinas, né, pelo trabalho operacional humano. Então, com isso, teve um grande aumento de produtividade nas indústrias, maior estabilidade na produção de bens e serviços, né? Consequentemente, esse fato aumentou a qualidade de muitos produtos e serviços. E essa nova gestão, com a forte presença da IA, da inteligência artificial,
é conhecida como indústria 4.0. E aí tem um fator que também é um pouco não, é bastante complicado, né? Ou seja, o aumento dessas máquinas também diminuem, por exemplo, os empregos dos cidadãos que trabalhavam ou trabalham com isso. Claro que também com a vinda desses itens aparecem novas vagas, ou seja, de pessoas que precisam da manutenção desses equipamentos, né? Então, além da logística e da indústria, nós encontramos, por exemplo, na saúde, né? Imagine aí é, todos esses exames de imagem, né? Ser analisado por uma única pessoa. Ia demorar muito. Então, hoje, boa parte desses exames, né, com imagem, algo similar, são analisados por computadores. Os computadores já analisam lá, por exemplo, se a pessoa tem um tipo de diagnóstico específico conforme, né, o tipo de exame que eles estão fazendo. Então, existem sistemas para gerenciar fila de cirurgias, transplantes. Mas por que tem que ter isso, né? Mas não é por ordem não é por uma fila, não é uma ordem de chegada, assim. Mas, por exemplo, vou só citar um exemplo aqui. Vamos supor que tenhamos aí, por exemplo, uma pessoa que está precisando de um rim. Aí, essas pessoas que estão na fila, eles analisam sérios fatores. Se essa pessoa já bebeu, se ela tem algum problema que ela adquiriu com o tempo, se ela, a idade dela, tudo isso influencia. Então vamos supor que a pessoa tem uma pessoa que ela era saudável, aparentemente não tinha histórico de bebida, nada contra quem gosta de beber, certo? Mas e uma pessoa que passou o dia bebendo, a vida bebendo, e aí, na hora de uma fila de espera, eles vão colocar essa pessoa que nunca bebeu na frente dessa outra que bebeu. Porque não estou dizendo que é sempre, mas a chance da pessoa que bebeu talvez voltar a beber é maior. Então, isso tem um algoritmo por trás, ou seja, uma linha de programação que faz calcular essa ordem de quem seria a prioridade na hora de receber, por exemplo, esse órgão, né? E aí tem um outro fator interessante, que eles analisam, por exemplo, também questão da compatibilidade, né? Porque eles analisam o tipo sanguíneo. Pode ser que talvez o tipo sanguíneo do doador seja diferente do possível receptor. Então, eles vão cruzar essas informações numa fila de cirurgia, de transplante, dependendo dos outros serviços que estiverem, né, dentro dessas filas. Outra coisa importante é o prontuário online, né? Então, imagine se todas as formações ficassem restritas só nas unidades básicas de saúde, nossos famosos postos de saúde. Então, hoje, né, na verdade já tem um certo tempo, tem alguns anos, que o nosso país ele tem integrado essas informações tudo num sistema só. Então, por exemplo, o seu prontuário ele pode ser encontrado por médicos de todo o Brasil, né? Então, por isso que tem uma coisinha aí que você já deve ter visto, é o cartão do SUS. Então, tem aquele número identifica a gente dentro desse sistema. Então, quando a gente tem algumas informações, são alimentadas nesse prontuário online, e aí tem informações históricas, alguns históricos relacionados à sua saúde médica, né? Possíveis influências, talvez, de algumas doenças hereditárias que nós possamos vir a ter, né? Então, todas essas informações são cruzadas para eventuais situações, caso precisemos, né, utilizar o serviço de saúde. Então, a inteligência artificial também na educação, né? Então, hoje nós encontramos vários serviços, aplicativos que ajudam o nosso dia a dia. Quem nunca precisou fazer uma pesquisa, né? Então, há um tempo a gente tinha que dependia literalmente de bibliotecas, né? Hoje você consegue acessar livros, artigos e vários outros documentos importantes para consultas e pesquisas do nosso dia a dia, né? Existem vários computadores, né, programados para aprender mais, para ajudar outras pessoas. Então, existem aplicativos que ajudam no desempenho de atividade da escola para quem treina, né, quem pratica exercício físico. As pessoas utilizam aqueles smartwatch, aqueles relógios inteligentes que ele calcula quantos quilômetros você correu, né?
quantos passos você deu num dia, numa semana, então tudo isso ele calcula. Então, isso são alguns fatores que estão presentes no dia a dia. Então, nós vimos na área da logística, indústria, saúde e educação. Então, eu vou trazer um outro aqui, que ninguém usa, né? Brincadeira à parte, entretenimento. Quem nunca utilizou a internet para se divertir um pouco, se descontrair um pouco. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? Então, nós conhecemos os serviços de streaming, tem o Netflix, tem a Amazon Prime, né, onde ele disponibiliza livros, né? YouTube, quem nunca usou o YouTube para se divertir, estudar. O Spotify, né, um serviço de streaming de música. Tem vários outros serviços de streaming aqui que eles costumam fazer transmissões de jogos, né? Os próprios jogos digitais, os videogames e aplicativos, né? Então, todos esses serviços, eles têm um serviço de inteligência artificial muito grande por trás. Para quem acompanha Netflix, ou então o próprio YouTube, às vezes você acaba de assistir um filme, um vídeo, ele já vai te sugerindo outros. Por que ele faz isso? Você já parou para perceber? Isso acontece porque ele, de alguma maneira, ele vai armazenando algumas de suas pesquisas. Então, principalmente se você tem criança em casa, se você perceber, mas quando você entra num desses serviços, uma das primeiras sugestões de vídeo que aparece é de desenhos animados. Por quê? Porque normalmente a criança ela tá ali toda hora pesquisando sobre aquilo. Então, quando tu pega no teu celular, uma das sugestões que aparece são exatamente de desenhos. Então, eu tô passando aqui alguma orientação, né, para entender um pouquinho disso por trás. Então, não sei se vocês perceberam também, né, quando a gente está ali utilizando serviços, redes sociais, aí você, vixe, meu celular tá quase quebrando, eu vou dar uma pesquisadinha aqui nos preços, aí você dá umas pesquisadas, e quando você sai, todo canto aparece o anúncio daquele celular, aquele smartphone que você estava pesquisando. Por que isso acontece? Isso é inteligência artificial, certo? Então as empresas elas utilizam essas nossas pesquisas no dia a dia para estar incentivando novos conteúdos, novos produtos, novos serviços. Então, assim, na verdade, né, se a gente for bem dizer, tudo que nós estamos fazendo, quando a gente clica naquele li concordo, a gente está concordando com isso. Então, na verdade, muita gente nunca parou para perceber isso. Então, fica a dica aí, beleza? Então, não se assuste quando aparecem essas coisas. E aí, nesse momento de pandemia, por exemplo, né, os artistas, que também, claro, né, são uma das classes que oferecem grandes entretenimentos, eles estão nesse momento fazendo muitas lives, né, através do YouTube, através do projeto Fique em Casa e Cante Comigo, onde eles estão arrecadando vários donativos para as famílias que de alguma maneira estão sendo afetadas pela essa pandemia. Então, agora, né, no feriado, dia 21, dia de Tiradentes, houve uma live que faz de Sandy Júnior, parece que no final de semana anterior teve do Amigos, né, que é sertanejo, então já teve de vários outros artistas aí. Então, vamos aqui para última área, falando sobre logística, indústria, saúde, educação e entretenimento. E vamos aqui para a última área, que é os nossos lares. Quem dera uma casa dessa, né? Mas a intenção aqui é tentar ilustrar, por exemplo, como vários desses recursos, esses itens, podem, de alguma maneira, estar conectados com móveis, equipamentos da sua casa, né? Então, é muito comum, por exemplo, no nosso smartphone, a gente receber informações, por exemplo, da previsão do tempo, né? Ah, hoje em Maracanaú, em Pacatuba, em Maranguape, vai estar tantos graus, previsão de chuva, hoje é dia ensolarado. Então, essas informações a gente chega rapidinho no celular. Basta que a gente esteja conectado à internet. Então, hoje a gente consegue configurar lá no nosso despertador qual a música a gente quer ser acordado, né? A gente recebe notícias, ofertas de produtos ou serviços, tudo embasado no que nós pesquisamos, certo? Aquilo que eu tinha falado anteriormente. E hoje, se a sua casa ela tiver dispositivos conectados à internet, você consegue acessar um som, consegue acessar uma TV, né, dependendo da tecnologia que tiver, claro, nesse serviço. Algumas casas, né, claro, que tem tecnologias de automação, que é uma maneira de tornar as coisas mais práticas através de um comando.
Você consegue, por exemplo, controlar a luminosidade, temperatura da casa, consegue acionar a cafeteira. Isso eu tô falando de uma casa bem mais já, claro, com equipamentos de ponta, né? E aí, aqui embaixo tem um vídeo que eu deixei aqui como link, que vocês podem também pesquisar no YouTube com o nome A Casa do Futuro, né? Você botar A Casa do Futuro do Brasil, uma das primeiras que aparece, é uma matéria que tem do Domingo Espetacular, onde ele mostra uma casa que ele controla lá até, por exemplo, tudo de um celular ou de um tablet. Ou seja, você não precisa nem estar nem na casa. Então, eu tô chegando em casa, vou tomar banho. Claro que essa casa lá é um padrão, claro, né, de alta, uma classe alta. Então, tipo assim, lá no vídeo ele mostra lá a pessoa ligando, por exemplo, a banheira, qual a temperatura da água da banheira que tem que ficar. Então é um negócio realmente que você olha, rapaz, isso não acontece no Brasil, mas tem no Brasil. Então, pra gente encerrar, eu vou deixar 3 dicas de filme. Acho que esses 3 filmes que eu tô trazendo são filmes consideravelmente antigos, né? Talvez alguns deles vocês encontrem até no YouTube para assistir. Inteligência Artificial, né? Esse filme é um filme de ficção científica e drama. Então aqui tem um pouco da sinopse de cada um. Eu recomendo muito esses filmes. Ele traz exatamente, né, todos os 3 filmes eles vão trazer esse contexto de inteligência artificial de alguma maneira. Tem o Eu, Robô, do Will Smith, também foi muito bom, de 2004. Esse aqui é de ficção científica, ação e suspense, né? Acho que alguns você deve ter assistido. Então quem não assistiu, recomendo. São 3 filmes ótimos. E esse aqui, né, é um pouco mais antigo, é de 99, que é O Homem Bicentenário. Também é ficção científica, drama e comédia, né? Então ele traz aqui a história de um mecânico que ele prefere dar um jeito de poder existir, né? Além dos anos convencionais que todo ser humano normalmente vive. Então, são 3 filmes magníficos, recomendaria muito para vocês. E aí, para a gente encerrar, eu vou deixar essa mensagem aqui para vocês. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima dos seus sonhos, né? Então, eu sei que esse momento está sendo difícil, mas está sendo difícil para todo mundo. Vamos juntos, vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui aprendendo, esclarecendo. Vocês têm meu contato, vocês podem mencionar aí no privado para a gente poder tirar eventuais dúvidas, certo? Não vamos desanimar não, já estamos pertinho aí, se Deus quiser, as pessoas fazendo a parte dela, vamos fazer a nossa. Logo em seguida a gente está de volta lá com as nossas aulas presenciais, beleza? Então, nós vimos um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, né? Nós vimos lá que são tecnologias que, de alguma maneira, elas começam a se comportar, se caracterizam com alguns comportamentos humanos. Vimos que surgiu lá na Inglaterra, em meados de 1950, né, com Alan Turing. Vimos lá algumas principais características, né, de como evoluiu a inteligência artificial. Vimos lá algumas áreas onde encontramos a inteligência artificial, né? E deixei algumas dicas de filme. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejar uma semana maravilhosa a todos. Qualquer coisa, só me acionar lá no privado, beleza? Forte abraço.